A ISO 19650 define processos colaborativos para gerenciar informações ao longo de todas as fases do projeto. Sem uma padronização no controle de documentos, as equipes desperdiçam incontáveis horas procurando as informações mais atualizadas. É fundamental o controle e a organização dos documentos para atender aos requisitos do projeto e evitar o retrabalho com a documentação de acordo com a ISO 19650. Então, com a plataforma Autodesk Construction Cloud, as equipes podem configurar e distribuir documentos de forma eficiente em conformidade com a norma. Mostraremos como as equipes podem trabalhar com fluxos personalizados, automatizando os processos em um ambiente comum de dados. Crie, gerencie e defina um padrão de nomenclatura entre os arquivos de projeto. Os administradores podem facilmente criar o padrão de nomeação para o projeto conforme a ISO 19650. As equipes precisam personalizar os campos de atributo padrão que serão necessários no carregamento e adicionar outros atributos se desejarem. Depois dos administradores configurarem o padrão de nomenclaturas, podem então aplicar nas pastas e subpastas vazias selecionadas. Elas podem ser atualizadas antes que os arquivos sejam carregados na pasta. Os administradores podem facilmente reordenar os campos de nomenclaturas e atributos relacionados, remover, adicionar ou configurar restrições. Os arquivos carregados para uma pasta padrão já configurada precisarão estar em conformidade com o padrão de nomes antes de serem carregados. O validador verificará se o texto de entrada está correspondendo ao padrão definido pelo administrador do projeto. Os usuários podem facilmente atualizar os campos necessários selecionando o menu suspenso. Os membros da equipe também podem optar por adicionar ou remover arquivos enquanto estão na tela do validador. Para economizar tempo, os usuários podem selecionar vários arquivos para renomear na janela de edição em massa. Assim, podem editar os campos correspondentes para todos os arquivos selecionados. Se os administradores do projeto habilitarem os arquivos da área de retenção, com nomes conformes serão carregados. Os usuários podem navegar até a área de detecção para continuar a renomeação do processo de validação e upload de documentos. Melhorar o controle de documentos aplicando padrões de nomenclatura para as pastas de projeto podem impor o padrão de nomeação em uma única pasta ou múltiplas pastas, incluindo todas as subpastas. Co-administradores também podem retirar o padrão de nome inserido em uma pasta, uma vez que os atributos definidos no padrão de nomeação são automaticamente anexados à pasta ao criar uma subpasta. Assim, ele herdará automaticamente a nomenclatura padrão. Excluir uma pasta padrão removerá a aplicação do padrão definido para ela e todas as suas subpastas. Uma pasta restaurada será restaurada sem qualquer aplicação padrão de nomenclatura. Os membros da equipe têm a capacidade de mover, copiar e restaurar documentos excluídos para uma pasta padrão de nomenclatura aplicada. Renomear um documento em uma pasta padrão também acionará o validador. Os administradores também podem exportar um registro de documento que inclua atributos relacionados à auditoria dos nomes dos arquivos no sistema. Os usuários precisarão passar pelo validador e corrigir o nome de qualquer documento que não esteja conforme antes de mover, copiar ou restaurar documentos. Os atributos padrão garantem que os metadados dos documentos sejam filtrados de maneira atualizada. Em Quick Edit, os usuários podem editar valores de atributos e o validador reconhecerá que o novo valor é aceito e está em conformidade com o padrão desejável. Ao editar novos códigos de classificação, os usuários podem pesquisar e selecionar o correto. Para edificações maiores, os usuários podem selecionar vários arquivos para editar em massa. Agora, os usuários podem atualizar os valores de atributos relacionados. Também podem pesquisar ou filtrar documentos por valores para encontrar o que precisam.
Selecionando configurações de atributos, é possível procurar por um atributo e editar as informações dele, como nome e descrição. As atualizações também serão refletidas na lista de documentos. A ideia dos fluxos de aprovação é para garantir que as equipes trabalhem com os documentos atualizados de projeto. Mas se um documento não estiver conforme o nome padrão, não é possível enviá-lo para revisão. Assim, o usuário atribuído receberá uma notificação para renomeá-lo e apenas após esse processo pode incluí-lo na revisão. Para garantir que as informações sejam encaminhadas da maneira correta e para as pessoas certas, você pode copiar os documentos aprovados para uma pasta e distribuir entre os times que deseja. Atenda aos requisitos da norma 19.650 e economize tempo com a documentação, centralizando os dados dos arquivos com a Autodesk Construction Cloud.